e era evidentemente uma ação de ligar dois pontos no sentido de fazer fluir o tráfego na área central, ignorando completamente a memória e a história da cidade. Quer dizer, São Paulo é constituída pelo primeiro centro, que vocês já devem ter estudado ou estão estudando, que é onde está a Sé, o pátio do colégio, depois atravessa o viaduto do Chá, constitui o Centro Novo, que é basicamente uma retícula, onde há essa área toda que é ocupada pelo Minhocão. Para vocês terem uma ideia, a Avenida São João é a primeira saída a oeste de São Paulo do século XVIII, que tem como fuga o centro de São Paulo, que é hoje o edifício do Banespa. No momento em que você tampona isso, quer dizer, você não só deteriora todo o entorno, sobretudo o socavão, essa parte de baixo, o baixio, escuro, insalubre, onde não bate sol, mas você desmonta a própria história da área central. Não é uma área periférica, não que as outras áreas periféricas não precisem ser tratadas e pensadas igualmente para a comunidade, para os cidadãos, mas se uma sociedade, se ela sequer trata, sequer defende, sequer cuida da sua própria memória, que são naturalmente as áreas centrais, o que dizer das outras áreas, né? Então, eu acho que o Minhocão, ele é fruto de uma engenharia de tráfico, uma política, no caso do Brasil, autoritária, mas que aconteceu em outros lugares do mundo. Seul tem um exemplo que todo mundo conhece, que foi o desmonte de um viaduto e a renaturalização do Rio. Boston fez uma obra gigantesca e desmontou toda a área central de viadutos e repôs no chão, ou seja, na cota zero, a condição ambiental, urbana, de lazer da cidade. Então, nesse sentido, é uma tendência mundial. É claro que o melhor lugar, e se a gente for pensar no nosso caso, eu, brasileiro, eu acho que o Minhocão tem como similar, ou tem como correlato, de um lado as escolas de lata, que talvez vocês não conheçam, porque vocês são muito jovens, mas foi uma política há um tempo atrás, de escolas emergenciais, quer dizer, não é possível supor, em instância alguma, nem emergencial, nem não emergencial, que alguém possa estudar numa escola de lata. Ou, dentro da mesma política de engenharia de tráfego, a ocupação de praças públicas como terminais de ônibus. Então, o Parque Dom Pedro, que era um parque, virou um terminal, Parque Dom Pedro. A Praça da Bandeira, que é uma das fugas também da Avenida Tiradentes, na primeira ponte da Bandeira, qual é essa fuga do ponto de vista do desenho da apreensão urbana do seu cidadão? É a Praça da Bandeira, que virou um terminal. E a Praça Princesa Isabel, que era a sede do governo do estado, virou um terminal de ônibus. Ou seja, por que os ônibus deveriam estar, primeiro, nas praças públicas e, segundo, eu pergunto, o ônibus, a função do ônibus é circular e não ficar estacionado. Exato. Quer dizer, e criar terminais na área central, quer dizer, é o equívoco, é uma distorção do entendimento da cidade. Então, nesse sentido, eu acho que as cidades cometem erros. E a discussão do Minhocão e do desmonte dela, e não só dela, a Radial Leste, eu acho que tem várias questões, o próprio elevado na área do Talveg da Avenida 9 de Julho, também é um bruto problema, quer dizer, talvez o Minhocão seja o mais emblemático disso, então eu acho que é uma tendência mundial, no sentido da revitalização dessas áreas centrais, da recuperação da memória urbana e da qualificação da população. Quer dizer, como é que você admite uma área sombria o tempo inteiro? Quer dizer, não bate sol. Então, a questão da insalubridade, quer dizer, eu acho que isso eu uso, inclusive, nesse texto, a imagem, o termo, é uma redução muito grande do contrato social de uma sociedade. Porque você tem que supor que as pessoas tenham uma condição de cidadania em todas as instâncias da sociedade, não apenas alguma. Uma delas é iluminação e ventilação. Quer dizer, então, no caso, e a Highline, que alguém levantou, é muito diferente, porque o Minhocão, ele ocorre
em cima da calha viária, do leito carroçável, quase colado às edificações, enquanto que no caso da Highline, ela está por dentro das quadras, ela não corre por cima do sistema viário de Nova York. Tem uma condição muito diferente da nossa aqui, não é? Então, e também eu acho que essa terminologia que o Ministério Público usou da incomodidade urbana, de fato, quer dizer, se você pensar, por exemplo, em Buenos Aires, ninguém quer morar no térreo. Por que você não quer morar no térreo? Porque você não quer o ponto de ônibus na frente. Você abre a janela e dá de cara com o ponto de ônibus. Nada contra o ponto de ônibus, todo mundo anda de ônibus, todo mundo anda de metrô. Mas a intimidade da vida privada na casa, no apartamento, enfim, é evidente que é uma condição, é um direito de qualquer indivíduo. Então, no momento em que você tem essa proximidade das edificações, além de ter criado uma grande deterioração, porque evidentemente essa exposição associada ao baixio, à insalubridade, etc., ela cria essa condição em prol do quê? De uma vontade de áreas verdes. Ora, desocupemos então as nossas praças públicas, vamos reestabelecer a praça pública, tirar os terminais, não é? Então, acho que basicamente era essa observação que eu teria a dizer. Eu acho que é uma grande discussão. Houve um momento que foi citado pela equipe na Câmara dos Vereadores, onde chamaram vários profissionais de todas as áreas. Faculdade de Medicina, eu fui uma das pessoas que foi convidada, o pessoal da CET, bombeiros, e houve uma explanação dos dois lados, né, discutindo o pessoal que defendia o parque, que eu acho que é uma ideia, nada contra o parque, mas não quando ele se sobrepõe ao coletivo e à condição cidadã, que qualquer cidadão tem o direito de ter uma condição salubre, né? De vivência digna, eu diria. Então, esse seminário foi muito interessante. Os bombeiros, claro, acho que a Yara expôs no vídeo dela todas as questões de infiltrações. Realmente há uma recuperação estrutural enorme. E não só, vou tentar finalizar rapidamente, porque é o seguinte, para você fazer isso, além da recuperação estrutural, você teria que subtrair, em princípio, as moradias na altura do tabuleiro. O que significa o quê? Desapropriação, né? O custo da desapropriação, porque você teria que desapropriar, então você poderia criar comércios, restaurantes, ligações, teria que recortar as estruturas para que tivesse luz para baixo. Então é uma obra gigantesca, numa condição, então, será que vale a pena isso? Me parece que repor a cidade no chão. Então eu acho que é simplesmente que a Amaral Gurgel volte a ser Amaral Gurgel, que ela termine no Largo do Aroche, que é um belo largo em São Paulo, né? A própria Amaral Gurgel, claro, haverá com o tempo uma tendência à diminuição dos automóveis, aumento de transporte público, ou VLT, ciclovias, passeios públicos mais generosos, e a Avenida São João, que é uma das nossas avenidas mais importantes na fundação da própria cidade. Então eu acho que talvez a gente devesse pensar, sobretudo como arquitetos, vocês como jovens e futuros arquitetos, eu diria que três questões: ética, técnica e estética. Ética porque é a condição do cidadão, técnica de como a gente faz isso, e estética porque é uma cidade mais aprazível. Obrigada. Maravilhoso.